Olá, tudo bem? Fala, Senhor. E o Senhor fala aqui através da Bíblia. Deus fala para nós o dia da volta de Jesus. Deus fala a respeito da volta de Jesus. E Deus nos chama para estarmos prontos para o dia da volta de Jesus. Durante essa semana, tivemos a oportunidade de abrir a palavra de Deus para conhecer um pouco mais, para nos atentarmos a respeito do dia da volta de Jesus. E o último tema da nossa série desta semana é Jesus voltou, Jesus volta, Jesus voltará. O que eu quero com esse título, com esse tema para hoje, encerrando a nossa série? Eu quero chamar muito a tua atenção para a Bíblia. Olha, eu não sei, quem sabe eu estou falando para alguém aí que está com o coração angustiado. Está chegando o dia do eclipse aí, né? Eu sei que pelo menos uma pessoa lá nos Estados Unidos da América do Norte está angustiado a respeito do arrebatamento. O que vai acontecer? O que pode acontecer é a pergunta. Qualquer coisa hoje pode acontecer. Sabe por quê? O inimigo hoje ele tem liberdade para atuar no laboratório da natureza. Então ele pode fazer muitas coisas acontecerem. Nós sabemos muito bem que há uma agenda especial do inimigo para ele alcançar os seus objetivos. Mas não se esqueça a agenda de Deus. E na agenda de Deus está o desfecho com a volta de Jesus. Jesus vai voltar, queira ou não o mundo acreditar. Nós sabemos muito bem que há na palavra de Deus alguns detalhes importantes. Por exemplo, com relação ao arrebatamento secreto. Vamos para a Bíblia? Apocalipse capítulo 1 e o versículo 7. Nós temos um texto aqui muito especial que diz o seguinte, Apocalipse 1 e o verso 7. A respeito da volta de Jesus. Quem vai ver a volta de Jesus? Quantos verão a volta de Jesus? Eis que vem com as nuvens dos céus, e todo olho verá. Ficou claro aqui agora? Claro mesmo? Todo olho vai ver Jesus, tanto os justos quanto os ímpios. Aí depois tem o detalhe da morte naquele momento, dos ímpios e os justos irem para o céu. Um outro texto importante para você atentar está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 16. Aliás, o versículo 13 diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. E aí ele segue dizendo: Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, estará em sua companhia os que dormem, a respeito da ressurreição. E no verso 16 ele diz: Portanto, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É a respeito da ressurreição na volta de Jesus. Então está claro para nós aqui, todo olho verá, os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Então essa questão de arrebatamento secreto, isso não é bíblico. Volta-se para a Bíblia e você vai ver as verdades. Agora, eu quero lhe chamar a atenção de forma muito especial para São Mateus. Olhem bem, São Mateus 24 fala a respeito da parábola da figueira. Jesus faz aqui a comparação dos sinais. A volta de Jesus está muito fácil de perceber, de detectar. Quando será? A Bíblia diz assim, no versículo São Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo. Mas quais são essas coisas? E ele descreve agora aqui como nos dias de Noé. O mundo, a sociedade, mas você diz, isso já faz tempo que está se avolumando a cada dia.
Até quando? Nós não sabemos. Qual é o limite da paciência de Deus com este mundo do jeito que ele está? Mas aqui é dito no verso 34, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E hoje nós vivemos uma geração semelhante à geração dos dias de Noé. E o interessante é que aquela geração estava tão voltada para o pecado, tão atenta, tão envolvida com os prazeres desta vida, que diz no verso 39, não perceberam quando Noé entrou na arca. Interessante, uma porta enorme, os animais, e eles não perceberam, eles não estiveram atentos àquele momento com relação a Noé entrar na arca. Mas vamos lá, agora é o seguinte, nós estamos a um passo da volta de Jesus. O que está faltando para que Jesus possa voltar? São Mateus fala, pregação do Evangelho. Mas que pregação do Evangelho? E eu chamo a sua atenção aqui. As 3 mensagens angélicas precisam ser pregadas, especialmente a terceira mensagem angélica. Mas e se nós não pregarmos? Deus vai dar seu jeito. Ele sempre deu o seu jeito para agir com relação a Sodoma e Gomorra, com relação ao dilúvio, os dias de Noé, e nesses últimos dias também. Então agora você vem e me pergunta, Jurandir, por que você colocou esse título aí, Jesus voltou? Jesus voltou, você não sabia? Para comigo e pensa, morreu alguém ontem? Se morreu alguém ontem, encerrou-se a história para essa pessoa. Não tem mais chance, não tem uma nova oportunidade como muitos pregam aí fora. Encerrou-se a vida, a história dessa pessoa aqui. Aí nos registros de Deus no céu estão registrados tudo o que fez essa pessoa, toda a sua vida. Jesus volta hoje? Ele volta hoje. Aqueles hoje que descansarem, que morrerem hoje, encerra-se a história para essa pessoa também. Jesus vai voltar amanhã? Vai voltar amanhã. Para aqueles que morrerem amanhã, encerra-se a história. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Nós podemos deduzir e ter mais ou menos uma ideia, uma previsão pelos acontecimentos. E meu querido e minha querida, está mais perto da volta de Jesus que você imagina e que eu imagino, porque os acontecimentos estão se avolumando. E Pedro vem agora e ele faz um apelo. Aliás, antes disso eu queria, já que eu falei que Jesus voltou ontem, Jesus volta hoje, voltará, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 14, o versículo 13 diz assim, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Há uma alegria especial para aqueles que estão preparados para a volta de Jesus e que eles descansam. Pedro diz então, se sabemos de todo esse contexto, nós não sabemos quando o ladrão vem, mas nós devemos estar preparados, porque se deixarmos aberto a guarda, a nossa casa, ele pode vir a qualquer momento. E então a Bíblia diz assim, em 2 Pedro capítulo 3, e verso 11, visto que essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Jesus está voltando, amigo, amiga, está muito mais perto do que nunca. Então, não fique desesperado, desesperada com relação às datas. Porém, seja sábio, seja sábia. Essas datas, isso que muitas pessoas também colocam aí, elas são importantes, porque essas pessoas não fizeram isso por um acaso, é base de estudo, isso aqui, aquilo outro. Só uma coisa é certa, coloquei algumas datas aqui. Essas datas são importantes por coisas importantes que aconteceram. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Precisamos estar prontos para o dia da volta de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.